Bom dia, galera! Tá fraco, vamos de novo. Bom dia, galera! Estamos iniciando mais uma gincana do saber. E pra comandar a festa vem chegando ele, Gustavo Sintra. E ela, Mônica Franco. Bom dia, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição, a primeira final da edição da Gincana do Saber Etapa Jovem, pra galera aí do ensino médio. Bom, a Gincana do Saber, pro pessoal que está acompanhando a gente de casa, consiste em um projeto da Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho, que tem como fundamento a obra Constituição em Miúdos II, de autoria da diretora da Escola do Legislativo, Madu Macedo. É uma obra que roda nosso país inteiro. E, inclusive, nesse ano ela já foi para âmbito internacional, ela foi para a Organização dos Estados Americanos, lá em Washington, D.C. Então, é uma obra que tem berço pouso-alegrense e repercute no mundo todo. Então, realmente, a gente deve dar a devida importância para isso. Sei que a cidadania parece ser um assunto chato, mas por isso mesmo eu gostaria de parabenizar todos vocês que estão aqui, numa sexta-feira de manhã, para falar sobre cidadania. Não, mas pode parar que compensa. Vocês vão ver que lá na frente vocês vão colher os frutos do que vocês vêm plantando por aqui. E aí, Mônica? É isso aí, Gustavo. Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos à grande final da Gincana do Saber Jovem, neste dia 5 de outubro de 2018. Hoje nós comemoramos 30 anos de promulgação da nossa atual Constituição Federal. E aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre acontece essa Gincana do Saber, onde jovens do ensino médio estarão respondendo questões sobre a nossa Constituição Federal. E participaram da Gincana do Saber Jovem 18 escolas aqui de Pouso Alegre do ensino médio, dentre escolas públicas e particulares. E hoje disputam aqui a grande final o Colégio Europa, o Monsenhor José Paulino, o SESI Senai, Colégio Tiradentes, Colégio Ângulo e o Colégio Objetivo. E compõe a nossa mesa de honra o presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Leandro Moraes. A presidente da Escola do Legislativo, vereadora professora Marileia Franco. A diretora da Escola do Legislativo, Madu Macedo. A nossa futura vereadora Premirim Beatriz. Uma salva de palmas! E na nossa mesa de honra também está o procurador da Câmara de Pouso Alegre, revisor jurídico da Constituição em Miúdos 1 e 2 e professor de Direito Constitucional, Geraldo Cunha Neto. Bom, é isso aí, pessoal. Então, com essa mesa de honra aqui, só de camisa 10, vamos dar início à primeira rodada. Vai funcionar da seguinte forma, são 5 rodadas, cada rodada com 6 perguntas. Uma pergunta para cada dupla. Acertou, 2 pontos, errou, 0 pontos. Quando não souber responder, eles podem contar com o sistema de ajuda. Então eles solicitam ajuda, as duplas que souberem a resposta levantam a mão, falando então que estão dispostos a ajudá-los. Eles escolhem quem ajuda se acertar pontua junto com eles. Ponto parcial, então, também é válido. Se ele der a resposta meio certa, ele faz meio ponto. Ao final da 5ª rodada, a escola que tiver melhor pontuado vence a gincana de hoje, leva para casa aí não só troféu e medalha, mas para dar uma aguçada na competição, um tablet para cada um e mais para os professores que certamente desempenharam um papel fundamental para que os alunos chegassem até aqui hoje. Bom, esqueci de alguma regra? Se empatar no final da 5ª rodada, a gente vai pro mata-mata, mas e aí eu explico lá na frente como é que vai rolar. Vamos dar início à primeira rodada, a gente fez um sorteio ali nos bastidores, quem começa respondendo é o Colégio Europa. A galera da mesa aqui vai sortear a primeira pergunta pra gente.
Primeira pergunta para Rodrigo e Maria Fernanda. Segundo a lei trabalhista em vigor, apesar do intervalo de descanso ser de livre negociação entre o empregado e o empregador, existe um limite mínimo de tempo. Qual é esse limite? Repetindo a pergunta para a dupla do Europa. Segundo a lei trabalhista em vigor, apesar do intervalo de descanso ser de livre negociação entre o empregado e o empregador, existe o limite mínimo de tempo. Qual é esse limite? Tempo. Rodrigo e Maria Fernanda, resposta. 30 minutos. Mônica. A resposta do Colégio Europa está exata! Parabéns! Bom, Colégio Europa, então, abre nosso placar, pontuando, então, 2 pontos, ponto integral pela questão. Eu queria pedir uma colaboração, especialmente da galera que está desse lado aqui, para quando as escolas pontuarem, grita alto, mais alto que esse cara aqui. Chato. Então, ó, segunda pergunta da primeira rodada para a dupla do Monsenhor José Paulino. Pergunta para Jennifer e Giovana. Segundo a Unesco, quais são os 4 pilares da educação para o século XXI? Repetindo a pergunta. Segundo a Unesco, quais são os 4 pilares da educação para o século XXI? Tempo. Jennifer e Giovana, resposta. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Mônica. A resposta da Jennifer e da Giovana, da Escola Estadual Monsenhor José Paulino, está exata! Parabéns! Ponto para o Monsenhor José Paulino. Monsenhor José Paulino pontua também. Então nosso placar segue 2 e ainda mais 4 escolas para responder. Próxima pergunta para a galera aí do SESI Senai. Pergunta para a dupla Davi e Tutu. Legal. Aí, ó. Seguinte. Há uma lei no Brasil que obriga as empresas a preencherem parte do seu quadro de funcionários com pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Qual o número de funcionários que a empresa deve ter para a aplicabilidade desta lei? Repetindo a pergunta. Há uma lei no Brasil que obriga as empresas a preencherem parte do seu quadro de funcionários com pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Qual o número de funcionários que a empresa deve ter para a aplicabilidade desta lei? Tempo. Davi, Dudu, resposta? A empresa ela tem de preencher seu quadro de funcionários a partir do número mínimo de 100 funcionários. Mônica Franco, resposta correta? A resposta dada pelo Dudu, do SESI Senai, está exata! Parabéns! Ponto para o Colégio SESI Senai. Bom, primeira rodada então, segue intacta, todo mundo pontuando. Quarta pergunta para a galera do Tiradentes, quem vai sortear pra gente é o Leandrinho. Se a pergunta for difícil, a gente pode falar aqui com o Leandrinho, ele que sorteou, tá bom?
pergunta para Lourenço e Gabriela. Qual o nome da lei que tornou crime hediondo o assassinato de uma mulher pelo simples fato de ser uma mulher? Repetindo. O Leandrinho que sorteou, vocês podem ali falar direto com ele. Repetindo então. Qual o nome da lei que tornou crime hediondo o assassinato de uma mulher pelo simples fato de ser uma mulher? Tempo. Valeu. Continua assim. Galera do Colégio Tiradentes, resposta. Lei do feminicídio. Mônica. A resposta está exata! Parabéns! Ponto para o Colégio Tiradentes. A lei do feminicídio. E matar uma mulher normalmente, não pelo fato dela ser uma mulher. Como é que chama? Ah, e vocês não sabem, né? Femicídio. Próxima pergunta, então. Quinta pergunta da primeira rodada pra galera do Colégio Ângulo. Isadora e Maria Fernanda. Cite duas funções do poder legislativo. Repetindo a pergunta. Cite duas... Não é uma pergunta, né? Cite duas funções do poder legislativo. Tempo. Isadora e Maria Fernanda, resposta. Fiscalização do executivo e criação de leis. Mônica. A resposta do Colégio Ângulo está exata! Parabéns! Ponto para o Colégio Ângulo. Exatamente. Fiscalizar o executivo e fazer leis. Parabéns! Ponto para o Colégio Ângulo. Bom, primeira rodada então segue com todo mundo pontuando. Lembrando que em caso de empate a gente vai pro mata-mata. Última pergunta da primeira rodada pra galera do Objetivo. Lucas e Tamires. Nossa Constituição Federal trata dos tipos de tributos existentes no Brasil. Cite ao menos 3 deles. Repetindo. Nossa Constituição Federal trata dos tipos de tributos existentes no Brasil. Cite ao menos 3 deles. Tempo. Lucas e Tamires, resposta. Imposto, taxa e contribuição de melhoria. Mônica. A resposta do Colégio Objetivo está exata! Parabéns! Ponto para o Colégio Objetivo. Exatamente, parabéns. Imposto, taxa, contribuição de melhoria. Temos também a contribuição social e o empréstimo compulsório. Como o Gustavo pediu para citar 3, foram citados os 3 corretamente. Parabéns, ponto para o Colégio Objetivo. É muito conhecimento na primeira gincana do Saber Jovem. Hoje aqui a grande final, participando alunos do ensino médio. Os finalistas todos pontuaram nessa primeira rodada, né, Gustavo? Isso aí, final da primeira rodada, todo mundo com 2 pontos, ninguém solicitou ajuda, ninguém é bobo, né? Bom, então a gente tem mais 4 rodadas pela frente, continua no mesmo esquema. Segunda rodada começa agora, pergunta para a dupla do Colégio Europa. Rodrigo e Maria Fernanda. Em que ano foi derrotada no Congresso Nacional
a emenda que visava restaurar as eleições diretas para presidente da República? Hora da aula de história que vocês mataram. Repetindo. Em que ano foi derrotada no Congresso Nacional a emenda que visava restaurar as eleições diretas para presidente da República? Tempo. Rodrigo e Maria Fernanda, resposta. 1984. Mônica, mataram a aula de história ou não? A resposta do Colégio Europa está exata! Parabéns! Ponto para o Colégio Europa. E a torcida vai ao delírio. Parabéns, foi exatamente em 1984, como respondido aqui pelo Colégio Europa, no dia 25 de abril, que foi derrotada no Congresso Nacional a emenda que visava restaurar as eleições diretas para presidente da República. Isso está lá na Constituição, em miúdos 2. E todos vocês que estão aqui, essa torcida bonita, animada, quem quiser ter o conhecimento da Constituição em miúdos 2 e aprender muito sobre a Constituição Federal, pode acessar lá no Google pelo site do Senado Federal e fazer o download gratuito da Constituição em miúdos 2 para aprender muito sobre a Constituição Federal, o funcionamento do nosso Estado, vários outros conhecimentos contidos na obra Constituição em miúdos 2. E vocês também que estão aí nos acompanhando de casa pela TV Câmara, pode acessar e aprender muito sobre a Constituição. Constituição, que foi um dos 10 livros mais vendidos na Bienal do Livro desse ano e tem mais downloads do que a própria Constituição Federal. Segunda pergunta da segunda rodada para a dupla do Colégio Monserrat. Jennifer e Giovanna. Qual o nome da lei que reserva vagas em concursos públicos para pessoas negras e pardas? Repetindo a pergunta. Qual o nome da lei que reserva vagas em concursos públicos para pessoas negras e pardas? Tempo. Jennifer e Giovanna, resposta. Lei de cotas raciais. Mônica. A resposta está exata! Parabéns! Ponto para a Escola Estadual Monsenhor José Paulino. Bom, Monsenhor pontua também a segunda pergunta da segunda rodada. Pergunta agora para Davi e Dudu. Davi e Dudu. Vocês preferem Dudu e Davi? A ordem ali, né? Fechou. Davi. O Davi tá no Dudu e o Dudu tá no Davi? Pô, Davi. Hoje eu vou, arruma aí. Bom, pergunta então pra Dudu e Davi. Foram criadas no Brasil várias normas para combater a corrupção. No livro Constituição em miúdos 2 são citadas algumas. Dê ao menos 3 exemplos. Repetindo. Foram criadas no Brasil várias normas para combater a corrupção. No livro Constituição em miúdos 2 são citadas algumas. Dê 3 exemplos. Tempo. Dudu e Davi, resposta? Dentro do nosso contexto de corrupção, que no caso
evidentemente tem um problema do nosso país. A gente selecionou aqui algumas das leis, que é a lei de anticorrupção, a lei da ficha limpa e a lei de organizações criminosas, que ambas elas ajudam a combater a corrupção de alguma maneira. Mônica, resposta completa e correta? A resposta está exata! Parabéns! Ponto para o SESI Senai, parabéns, Dudu! Além de citar as 3 leis que o Gustavo pediu, ainda fez essa introdução, falou sobre a importância das leis no combate à corrupção no nosso país. Parabéns, ponto para o SESI Senai. Bom, SESI Senai pontuou então. Vocês conseguem chegar ao placar daí? Agora vocês são Dudu e Dadu. Próxima pergunta pro galera do Colégio Tiradentes. Pergunta pra Lourenço e Gabriela. Trouxe o irmão? Tá aí? Boa, vamos ver. Tem que acertar agora, hein? Qual o sistema eleitoral em que ganha o candidato que obtiver a maioria dos votos? Repetindo a pergunta. Qual o sistema eleitoral em que ganha o candidato que obtiver a maioria dos votos? Tempo. Lourenço e Gabriela, resposta? Majoritário. Mônica? A resposta está... Torcida do Colégio Tiradentes aí, apostos. A resposta está exata! Parabéns! Sistema majoritário, ponto para o Colégio Tiradentes. Bom, o placar segue então sem ninguém errar até agora. Estamos chegando no final da segunda rodada. Agora a pergunta vai para a dupla do Colégio Ângulo. Isadora e Maria Fernanda. Qual a duração do mandato dos senadores? Repetindo, qual a duração do mandato dos senadores? Tempo. Isadora e Maria Fernanda, resposta? 8 anos. Mônica? A resposta está exata! 8 anos! Parabéns! Ponto para o Colégio Ângulo. E neste ano, nós temos eleições para senadores. Né? Quem já tem 16 anos pode votar, é o voto facultativo, mas serão eleitos 2 senadores nas eleições 2018. Bom, última pergunta da segunda rodada. Pergunta para Tamires e Lucas. Colégio Objetivo. O orçamento público anual é elaborado por qual poder? Repetindo, o orçamento público anual é elaborado por qual poder? Tempo. Tamires e Lucas, resposta? É elaborado pelo Poder Executivo. Mônica? A resposta está exata! Parabéns para o Colégio Objetivo, que pontuou.
é elaborado pelo Poder Executivo. E chegamos ao final da segunda rodada da grande final da Gincana do Saber Jovem, com o placar aí acirrado. Todas as escolas estão com 4 pontos. Agora é com você, Marcos Amâncio. Vamos ouvir aí essa torcida animada. Então, agora é a hora da gente verificar quem é que vai levar o troféu da melhor torcida. E já vi que hoje novamente vou ficar com o abacaxi na mão. Mas eu vou dividir os votos aqui com o Gilvan, com a Madu, com o presidente Leandro, com o meu querido doutor lá, o Geraldinho e a Marileia também. Todo mundo vai votar porque eu não vou apanhar sozinho, legal? Então, legal, quero ouvir agora a torcida do Colégio Objetivo! É isso aí. Quero ouvir agora a torcida do Colégio César Senai. É, com grito de guerra e tudo, hein? Agora quero ouvir a barulhenta Escola Monsenhor José Paulino. É, o bicho vai pegar. Eu tô vendo que eu vou ter que ir embora pela porta do fundo hoje aqui. Quero ouvir agora a galera da torcida do Colégio Ângulo. Aê, legal, bacana, bacana. É isso aí, a torcida do Colégio Tiradentes. E a torcida do Colégio Europa. É isso. Então agora, para fechar com chave de ouro, o meu querido companheiro Dascon, Guilherme, pediu para fazer uma foto que vai ficar na história da Câmara Municipal. Então agora eu quero ouvir todas as torcidas de pé! É isso aí, galera! É a Gincana do Saber, a festa da Escola do Legislativo. Agora sim é com você, Gustavo, é com você, Mônica. É, isso aí. Esse aí é o Marquinho, toca nos principais festivais do nosso país, Soul Vision, Universo Paralelo, já tocou ao lado de Vegas. Bom, começo então da terceira rodada, é isso? Só um momento. Sorteio então da primeira pergunta da terceira rodada para a dupla do Colégio Europa. Pergunta então para Rodrigo e Maria Fernanda. Pediram para lembrar vocês que pode solicitar ajuda, né? Mas eu acho que ninguém tá muito afim. Bom, dupla do Colégio Europa. Cite os 3 impostos municipais. Repetindo, cite os 3 impostos municipais. Tempo. Rodrigo e Maria Fernanda, resposta? IPTU, ISS, ITBI.
Mônica? A resposta está exata! Parabéns! Ponto para o Colégio Europa! Vocês trouxeram um megafone, mano. Não é possível. Segunda pergunta da terceira rodada para a dupla do Monsenhor. Pergunta para Jennifer e Giovanna. Uma lei mal feita acaba indo para o Poder Judiciário e sobrecarregando a justiça em discussões de leis que são inconstitucionais, ambíguas, que não são claras, que geram questionamentos quanto à sua aplicabilidade e assim por diante. Sendo assim, qual o nome da arte de elaborar uma lei de qualidade? Tipo aquelas perguntas do Enem, né? Um textão lá no final. Qual o nome da lei? Repetindo então. Uma lei mal feita acaba indo para o Poder Judiciário, sobrecarregando a justiça em discussões de leis que são inconstitucionais, ambíguas, que não são claras, que geram questionamentos quanto à sua aplicabilidade e assim por diante. Sendo assim, qual o nome da arte de elaborar uma lei de qualidade? Tempo. Jennifer e Giovanna, resposta. A legística formal e a material. Mônica? A resposta está exata! Parabéns! Ponto para a Escola Estadual Monsenhor José Paulino, que deu a resposta completíssima aqui. Isso, então, Giovanna. Torcida animada, sexta-feira de manhã. Terceira pergunta da terceira rodada. Dudu e Davi. Cite um imposto existente no Brasil que incida sobre a propriedade. Repetindo, cite um imposto existente no Brasil que incida sobre a propriedade. Tempo. Dudu e Davi, resposta? Um exemplo de um imposto sobre a propriedade, a gente tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é no âmbito federal ele. E aí, Mônica? A resposta está exata! Parabéns! Ponto para o SESI Senai. Resposta completíssima do Davi e do Dudu. Parabéns, ponto para o Colégio SESI Senai. Além do ITR, citado pelo Davi, a título de conhecimento a todos que estão nos acompanhando pela TV e todos que estão aqui nessa plateia, outros impostos que incidem também sobre a propriedade é o IPTU, o IPVA e o ITCMD. Bom, Dudu e Davi pontuam então. Todas as rodadas seguem intactas, sem erro para margem até agora. Quarta pergunta da terceira rodada. Pergunta para a galera do Tiradentes. A Lei de Diretrizes e Bases... Perdão. Tá certo. A Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias, além de conter as orientações e preparação para a Lei Orçamentária Anual, contém também as medidas que os municípios terão de tomar para reequilibrar as contas públicas e as soluções para os imprevistos que podem vir a ocorrer durante a execução do orçamento anual. Que nome se dá a esses imprevistos? Repetindo,
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de conter as orientações e preparação para a Lei Orçamentária Anual, contém também as medidas que os municípios terão de tomar para reequilibrar as contas públicas e as soluções para os imprevistos que podem vir a ocorrer durante a execução do orçamento anual. Que nome se dá a esses imprevistos? Tempo. Lourenço e Gabriela, resposta. Riscos fiscais. Mônica. A resposta, riscos fiscais, está exata. Parabéns. Ponto para o Colégio Tiradentes. Respondeu corretamente essa questão. Todo o imprevisto que está lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias é chamado de riscos fiscais. Parabéns, ponto para o Colégio Tiradentes. E até agora todo mundo acertou todas as perguntas feitas aqui na grande final da Gincana do Saber Jovem. A próxima, parabéns, né, gente? Olha só, uma salva de palmas mesmo a todas as escolas aqui participantes. Agora, a pergunta vai para o Colégio Anglo. Isadora e Maria Fernanda. Segundo a nova lei trabalhista, as férias do empregado podem ser fracionadas em até quantos períodos? Repetindo, segundo a nova lei trabalhista, as férias do empregado podem ser fracionadas em até quantos períodos? Tempo. Isadora e Maria Fernanda. São em 3 períodos. Mônica. A resposta do Colégio Anglo está exata. Parabéns. Ponto para o Colégio Anglo. As férias podem ser fracionadas em até 3 períodos. Parabéns. E a título de conhecimento a todos vocês aí da TV que estão nos acompanhando, a plateia, esses só podem ser fracionados em 3 períodos, sendo que um deles nunca inferior a 14 dias corridos e os demais períodos não podem ser inferiores a 5 dias corridos. Então, para conhecimento aí de todos que estão nos acompanhando, tudo está lá na Constituição em miúdos 2. Parabéns, ponto para o Colégio Anglo. Uma das coisas que eu queria ressaltar hoje, que eu estou achando muito legal, é a solidariedade entre as torcidas, né? A gente vê que a torcida do Anglo está em menor número, mas as torcidas demais estão aplaudindo a dupla, o que é muito bonito. Parabéns. Pergunta agora é a última da terceira rodada, né? Pra galera do Objetivo. Então, Lucas e Tamires. Na reforma do ensino médio, o aluno poderá escolher entre diversas áreas. Cite 3 delas. Repetindo, com a reforma do ensino médio, o aluno poderá escolher entre diversas áreas. Cite ao menos 3 delas. Tempo. Tamires e Lucas, resposta. Ciências humanas e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Mônica. A resposta do Colégio Objetivo está parcialmente correta.
Mais um, abriu, clareou, bateu na trave! Na trave! Um ponto, então, para o Colégio Objetivo. Agora a correção aqui. Faltou um pedacinho dentre as diversas áreas das ciências humanas e sociais aplicadas e suas tecnologias. Faltou essa parte de sociais aplicadas para a resposta estar completamente correta e vocês pontuarem 2 pontos. Mas como as demais você falou corretamente e o Gustavo pediu para você citar 3 áreas de conhecimento do aluno do ensino médio, então, parcialmente correta, 1 ponto para o Colégio Objetivo. Eu não pedi, não. Na verdade, a pergunta foi sorteada, eu só li, a Mônica que validou. Vocês podem xingar ou quem sorteou ou quem invalidou. Tenho nada a ver com isso. Faltou sociais aplicadas. Início da nossa 4ª e penúltima rodada. Agora começa a ficar mais decisiva as respostas e as solicitações de ajuda, que eu acho que vocês esqueceram que tem. Bom, pergunta para a dupla do Colégio Europa. Vocês só pegam pergunta desse tipo. Dê 4 exemplos de impostos federais. Repetindo a pergunta. Dê 4 exemplos de impostos federais. Rodrigo e Maria Fernanda, resposta. IRPF, IRPJ, IOF, IGF. Mônica. A resposta do Colégio Europa está exata. Parabéns. Ponto para o Colégio Europa. Tá bom? Acabou? Cansaram? Posso? Brincadeira. Vocês têm um megafone, não tem? Que isso? Como vocês me trazem um negócio desse aqui pra dentro? Bom, antes então de ir para a segunda pergunta, vocês falaram entre os impostos que você citou o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Para a galera de casa saber, e a nível de conhecimento, que eu acho que é o fundamental objetivo desse projeto, é o único imposto que tem previsão constitucional e não foi regulamentado. Tipo, imposto sobre grandes fortunas, é realmente grandes fortunas, e não existe a cobrança desse tributo no país porque ele não foi regulamentado. Por que será, né? Agora sim, segunda pergunta da 4ª rodada para a dupla da escola Monsenhor. Como já fez a musiquinha, eu já vou ler ela direto. Giovana e Jennifer, isso? Parte do valor de todo produto consumido pelo cidadão vai para o Estado e corresponde a tributos cobrados. Exemplo: a cada R$100 gastos com gasolina, R$ 53,03 vão para os cofres públicos, assim como 44,55% do valor pago em um refrigerante. Como são chamados estes impostos que incidem sobre produtos e serviços consumidos pelas pessoas? Repetindo. Parte do valor de todo produto consumido pelo cidadão vai para o Estado e corresponde a tributos cobrados. Exemplo: a cada R$100 gastos com gasolina, R$ 53,03 vão para os cofres públicos, assim como 44,55% do valor pago em um refrigerante.
Como são chamados estes impostos que incidem sobre produtos e serviços consumidos pelas pessoas? Tempo. Giovana e Jennifer, resposta. Esses são os impostos indiretos. Mônica. A resposta da Escola Estadual Monsenhor José Paulino está exata! Parabéns! Ponto para o Monsenhor José Paulino. Próxima pergunta, então. Pode fazer barulho, é o Rafael que tá ali, ó. Bom, Monsenhor então pontua 2 pontos. E a pergunta agora vai pra dupla pra Dudu e Davi. Davi e Dudu. O empréstimo compulsório pode ser criado apenas por um ente da federação. Qual ente é este? Repetindo. O empréstimo compulsório pode ser criado apenas por um ente da federação. Qual ente é este? Tempo. Dudu e Davi. No caso, o chefe do executivo, isto é, a União, ela tem o direito de proporcionar esse empréstimo compulsório, que ele é utilizado em casos de calamidade pública ou guerras, entre outros fatores semelhantes. Enfim, e a ideia é que é um empréstimo, então ele vai voltar para a nação de alguma forma. Mônica. A resposta está exata! Parabéns! Ponto para o Colégio SESI Senai. Explicação completíssima aqui do Dudu e do Davi, representando o SESI Senai. Parabéns, é muito conhecimento nessa gincana do Saber Jovem. Vocês todos estão de parabéns. Isso em caso de guerra, calamidade pública ou investimento nacional de caráter urgente e relevante interesse. Nesse último caso, ele não é instituído de imediato, mas em casos de guerra e calamidade pública, a instituição dele se dá de imediato e passa a ser cobrado já no dia seguinte. Próxima pergunta para a galera do Tiradentes. Pergunta para Lourenço e Gabriela. Se acertar, joga o irmão para cima. Brincadeira, faz isso não. Por qual sistema eleitoral são eleitos... Vocês pegaram uma de sistema eleitoral na outra também, né? Que isso, vocês aí, ou Europa. Não sei o que tá acontecendo. Nada, só coincidência mesmo. Por qual sistema eleitoral são eleitos os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os deputados distritais? Repetindo. Por qual sistema eleitoral são eleitos os vereadores, os deputados estaduais, federais e distritais? Tempo. Lourenço e Gabriela. O sistema proporcional. Mônica, e aí? Vão jogar o irmão pra cima ou não? Resposta está exata! Aê, olha o irmão aí! Parabéns! Ponto para o Colégio Tiradentes. É o sistema proporcional. Bom, penúltima pergunta da penúltima rodada. E até agora o placar tá tipo como? Quase todo mundo empatado. Bom, pergunta para a dupla do Colégio Ângulo. Maria Fernanda e Isadora.
Para garantir a igualdade entre os estados da federação na formulação das leis, o número de senadores é igual para todos os estados. Qual o número de senadores por estado? Repetindo. Para garantir a igualdade entre os estados da federação na formulação das leis, o número de senadores é igual para todos os estados. Qual o número de senadores por estado? Tempo. Isadora e Maria Fernanda, resposta? 3 por estado. Mônica? A resposta do Colégio Ângulo está exata. Parabéns. Ponto para o Colégio Ângulo. Última pergunta da penúltima rodada. Pergunta para Lucas e Tamires. Qual o nome do tributo que é cobrado do contribuinte por um serviço prestado por um ente público, seja ele municipal, estadual ou federal, e cuja destinação é específica? Dê um exemplo. Repetindo. Qual o nome do tributo que é cobrado do contribuinte por um serviço prestado por um ente público, seja ele municipal, estadual ou federal, e cuja destinação é específica? Dê um exemplo. Tempo. Lucas e Tamires. Contribuição de melhoria. Mônica. A resposta do Colégio Objetivo está errada. O tributo cuja a destinação é específica é a taxa. E um exemplo é a taxa de coleta de lixo ou a taxa de limpeza pública. A taxa é o único dos tributos que o contribuinte ele paga por uma prestação de serviço específica. Então, seja ela municipal, estadual ou federal, é a taxa que tem por finalidade essa destinação específica. Então, infelizmente, o Colégio Objetivo não pontuou nesta rodada. Bom, isso aí. Taxas. Gincana do saber, 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 saber. Bom, as taxas então são cobradas em razão de serviços públicos específicos e divisíveis. Tipo, quando a galera fala assim, eu pago IPVA e as estradas estão ruins. Tem nada a ver. A IPVA é um imposto, não é uma taxa. O dinheiro arrecadado com ele não tem que ser obrigatoriamente revertido em estradas. O executivo usa do jeito que ele quiser. Já uma taxa, por exemplo, a taxa de coleta seletiva de lixo, só pode ser revertida em razão da coleta seletiva de lixo. Bom, final então da quarta rodada e o nosso placar está da seguinte forma. Então, olha só. Gente, aqui atenção. Colégio Objetivo. Uma questão colocada aqui pela autora do livro, Madu Macedo, da Constituição em Miúdos, e o Geraldinho, nosso revisor jurídico. Dos tributos, o único que não tem destinação específica é o imposto. Os outros todos têm, sim, destinação específica e, como vocês citaram, a contribuição de melhoria. Então, vamos arrumar o nosso placar. Ponto para o Colégio Objetivo, 2 pontos. Bom, parabéns, Lucas e Tamires. Então, erro de percurso no caminho aí. Acontece.
Mas Bom. ainda bem que nós temos aqui o nosso revisor jurídico, Geraldinho, já fez a questão de ordem, o objetivo estava ali levantando a mão também, né? Como no direito nós temos o duplo grau de jurisdição, cabem os recursos, aqui também na gincana, desculpem o meu erro, a minha falha, mas foi corrigido a tempo e o importante é que agora o objetivo marcou. Isso aí. Agradecemos então a colocação, Geraldinho, procurador, advogado, tem um escritório onde só trabalha camisa 10. É ou não é, Geraldinho? Nem tá prestando atenção. Só vocês vão entender essa. Seguinte, ó, a gente chegou ao final da quarta rodada e o nosso placar ficou da seguinte forma. Em geral, empatado. Em primeiro lugar, então, aí, ó, Colégio César e Senai. Não. Dudu e Davi. Dudu e Davi. Monsenhor José Paulino. Colégio Europa. Tiradentes e Colégio Ângulo com 8 pontos. Objetivo na torcida ali para receber uma ajuda, ainda dá para vocês chegarem aí, empatar e geral pro mata-mata. Famosa esperança é a última que morre. Bom, início então da nossa última rodada da primeira gincana do saber aí para a galera do ensino médio. Continua da mesma forma e ao final dessa rodada as escolas que tiverem empatadas, se tiverem empatadas, vão para a etapa do mata-mata. Primeira pergunta para a dupla do Colégio Europa. Pergunta para Rodrigo e Maria Fernanda. A lei de número 8.666 de 1993 trata de qual assunto? Essa foi a minha mesma reação quando eu peguei a pergunta, ó. Repetindo então. A lei de número 8.666 de 1993 trata de qual assunto? Parece difícil, mas não é. Tempo. Rodrigo e Maria Fernanda. Lembrando que vocês podem contar com o sistema de ajuda. A gente pede ajuda. Beleza. Duplas que se prontificam a ajudá-los. Duas escolas, então. Seguinte, ó. Duas escolas estão dispostas, muito dispostas a ajudá-los. Quem ajuda vocês? Ó, vocês podem pedir ajuda do Monsenhor, que é logo aí à sua direita, e do Objetivo. Quem ajuda? A gente pede ajuda pro Objetivo. Lucas e Tamires. Coração tipo como? Tá batendo? Tá. Ó, então, eu preciso reler ou vocês já querem falar? A gente quer saber de qual assunto trata a lei de número 8.666 de 1993. Lucas e Tamires. Tira a música, Marquinhos. Deixa um momento suspense, nervoso agora. Coração batendo. Resposta? Não tenho certeza, mas sobre educação? Mônica? A resposta está errada. O Monsenhor falou aquela hora, sabe a resposta? Pode? É a lei de licitação. A lei de licitação. Parabéns. O Monsenhor sabia a resposta. Não ganhou ponto. Não ganhou ponto, apesar de saber a resposta, porque a ajuda foi solicitada do Colégio Objetivo.
mas o Monsenhor sabia a resposta dessa questão. Falou muito bem a Giovanna e a Jennifer, é a lei de licitação. Bom, então, Colégio Europa não pontua, Colégio Ângulo também não pontua. Nosso placar começa a ser definido, então. Essa é a última rodada. Eu confesso que essa eu também não sabia, mano. Muito difícil, por número ainda. É que ela é uma lei importante, por ser a lei da licitação. Mas eu e uma galera lá da faculdade, certeza também não ia saber. Bom. Pergunta para Jennifer e Giovanna. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, quando não utilizados nas campanhas eleitorais, devem ser devolvidos no momento da prestação de contas a quem? Repetindo a pergunta. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, quando não utilizados nas campanhas eleitorais, devem ser devolvidos no momento da prestação de contas a quem? Tempo. Giovanna e Jennifer, resposta. Deve ser devolvida ao fundo partidário. Mônica. A resposta está errada. A devolução do dinheiro é para o Tesouro Nacional, não volta para o fundo partidário, é para o Tesouro Nacional. Então, infelizmente, não pontuou a Escola Estadual Monsenhor José Paulino. Bom, então, terceira pergunta da última rodada. Pergunta para Dudu e Davi. Dudu e Davi. Existem no Brasil alguns benefícios garantidos por lei às pessoas portadoras de doença física, mental, intelectual ou sensorial, que tenham renda baixa. Dentre eles estão a garantia de transporte gratuito interestadual. Há também uma lei que garante um desconto nas passagens aéreas, que se estende inclusive aos acompanhantes. Qual a porcentagem desse desconto? Ah, você sabe de verdade, não é possível. Vou repetir então. Existem no Brasil alguns benefícios garantidos por lei às pessoas portadoras de doença física, mental, intelectual ou sensorial, que tenham renda baixa. Dentre eles estão a garantia de transporte gratuito interestadual. Há também uma lei que garante um desconto nas passagens aéreas, que se estende inclusive aos acompanhantes. Qual a porcentagem desse desconto? Tempo. Dudu e Davi. A porcentagem é de 80%. E que é engraçado, porque dependendo das viagens para outros países, em alguns casos elas podem sair mais baratas do que viagens interestaduais, né? Então você pode ver que é um benefício tanto quanto interessante ser 100% para viagens. Pô, o cara dá a resposta, já sai explicando. A resposta está exata! Parabéns! Ponto para o Colégio SESI Senai. Parabéns, Dudu e Davi. Dudu e Davi inauguram o segundo dígito do nosso ranking. E agora a coisa começa a ficar feia. Na Tiradentes. Vamos lá então. Pergunta decisiva para
Lourenço e Gabriel. No sistema eleitoral proporcional, temos 3 tipos de listas que são citadas no livro Constituição Emil dos Dois. Essa cara é de quem já sabe? Considerando que no Brasil temos a lista aberta, quais seriam as outras 2? Repetindo, no sistema eleitoral proporcional, temos 3 tipos de listas que são citadas no livro Constituição Emil dos Dois. Considerando que no Brasil temos a lista aberta, quais seriam as outras 2 listas? Tempo. Dupla do Colégio Tiradentes. Resposta. Lista fechada e lista mista. Mônica. A resposta está parcialmente correta. Você acertou uma das listas, a fechada. A outra lista, alguma escola saberia dizer qual que é? Além da lista aberta, tem a lista fechada que o Colégio Tiradentes falou. Qual que é a outra? A lista? Ângulo sabe lá. O Ângulo sabe, vamos lá. Flexível. Flexível, parabéns, aluna do Colégio Ângulo. Respondeu corretamente, apesar de não ganhar ponto, mas é isso mesmo. A lista aberta, a lista fechada e a lista flexível. Então, é 1 ponto para o Colégio Tiradentes, que acertou uma das listas. Então, parcialmente correta, não ganhou 2 pontos, mas ganhou 1 ponto. Bom, disputa acirradíssima. A gente ainda tem 2 perguntas que podem mudar aí a atual colocação. Penúltima pergunta da última rodada, então, para a dupla do Colégio Ângulo. Pergunta para Isadora e Maria Fernanda. Cite os 3 impostos estaduais. Repetindo, cite os 3 impostos estaduais. Tempo. Isadora e Maria Fernanda que irão definir o nosso mata-mata. Resposta? IPVA, ICMS e ITCMD. Mônica? A resposta do Colégio Ângulo está exata. Parabéns! Ponto para o Colégio Ângulo. Respondeu corretamente os 3 impostos estaduais. Parabéns. Chegaram quietinha no sapatinho e pá, mata-mata. Última pergunta então, para o galera do Colégio Objetivo. Pergunta para Tamires e Lucas. No livro Constituição Emil dos Dois, é citado um exemplo de crédito adicional usado pelo governo de Minas Gerais para socorrer as vítimas de um grande desastre, de um grande desastre ambiental que aconteceu na cidade de Mariana, no nosso estado de Minas Gerais. Qual foi o tipo de crédito adicional utilizado nessa tragédia? Repetindo, no livro Constituição Emil dos Dois, é citado um exemplo de crédito adicional usado pelo governo de Minas Gerais para socorrer as vítimas de um grande desastre ambiental que aconteceu na cidade de Mariana. Qual foi o tipo de crédito adicional utilizado nessa tragédia? Tempo. Lucas e Tamires, resposta? Foi o crédito extraordinário. Mônica? A resposta está exata. Parabéns!
crédito extraordinário. Ponto para o Colégio Objetivo. Bom, final da quinta rodada e o nosso placar ficou da seguinte forma: SESI Senai, Dudu e Davi e Isadora e Maria Fernanda, ambos com 10 pontos, então disputam agora o nosso mata-mata. Temos então aí, ó, em segundo colocados, muito bem pontuados. Parabéns tanto aos participantes, quanto aos professores, quanto a galera aí que fez barulho na cabeça do Rafael, pelos 9 pontos conquistados, mandaram muito bem. E em terceiro colocado a gente ficou empatado também, Monsenhor e Colégio Europa, com 8 pontos, também pontuaram pra caramba, mandaram muito bem todos vocês. Responderam coisa aqui que muito aluno de faculdade, de verdade, não responderia. Sem mais delongas, então, o mata-mata vai funcionar da seguinte forma. A gente vai fazer um sorteio para ver quem começa respondendo, se é o SESI Senai ou o Colégio Ângulo. Acertou a pergunta, faz outra pergunta para outra dupla. Outra dupla acertou, mais uma rodada. Primeira dupla errou a pergunta é repassada para a segunda dupla, que se errar também, dá ensejo à segunda rodada, porém se acertar, já sai campeão. Esse sistema vai rolar por 4 rodadas. Se ao final da quarta rodada as duas duplas acertarem todas as perguntas feitas, a gente tem uma pergunta especial que vai ser dissertativa e ela que vai decidir o campeão da primeira edição da Gincana do Saber. Beleza? Alguma dúvida? Então a gente vai dar um tempinho aí para fazer o sorteio. E já... Antes da gente chamar o intervalo, é com o Marcos Amâncio, porque além do prêmio de campeão da grande final da Gincana do Saber Jovem, tem um prêmio para melhor torcida. Então, não desanimem, agora com você. É isso aí, galera! Vamos fazer agora de uma por uma para ver o barulhão, legal? Eu quero ouvir a torcida do Colégio Objetivo! Agora a torcida do Colégio SESI Senai. A torcida do Colégio Tiradentes. A torcida do Colégio Europa. A torcida do Colégio Ângulo. E a torcida da Monsenhor José Paulino. Então é isso aí, vamos agora fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com a segunda fase da grande final da Gincana do Saber Jovem. Até já!
A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde, e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Estamos de volta com a grande final da Gincana do Saber Jovem. Agora, nesta fase, vai acontecer o mata-mata. As escolas que estão agora participando do mata-mata é o SESI Senai e o Colégio Ângulo. Então, serão 4 rodadas de perguntas no mata-mata. A pergunta é feita para o Colégio SESI Senai. Se o SESI Senai acertar, é sorteada outra pergunta para o Colégio Ângulo. Se o SESI Senai errar a pergunta, essa pergunta ela é repassada para o Colégio Ângulo. Se o Colégio Ângulo acertar, já é o campeão da Gincana do Saber Jovem. Se as duas escolas acertarem as perguntas, vai para a segunda rodada até a gente chegar na 4ª rodada do mata-mata. Isso aí, Gustavo? Isso aí. Bom, então, ó, vamos dar início à primeira rodada do mata-mata. Pedir para ir silêncio da galera que agora é decisivo. Acertou, continua, errou, já era. Pergunta para Dudu e Davi. Qual o nome da modalidade de licitação usada para a venda de bens que não são mais úteis para a administração pública? Repetindo. Qual o nome da modalidade de licitação usada para a venda de bens que não são mais úteis para a administração pública? Tempo. Dudu e Davi, resposta?
A modalidade em questão se chama leilão. No caso, tem uma diferença básica entre tipo e modalidade. Esse leilão, no caso, pode ser considerado meio que a parte dos tipos de modalidade. A resposta do Dudu, do SESI Senai, está exata! Parabéns! É o leilão. Ponto para o SESI Senai. Agora a gente vai fazer uma pergunta para o Colégio Ângulo. A gente está na primeira rodada do mata-mata. Se o Ângulo errar a pergunta, nós já teremos o campeão, que é o SESI Senai. Se o Ângulo acertar, a gente vai para a segunda rodada do mata-mata. E vamos lá, a pergunta está aqui, Gustavo. Pergunta para Isadora e Maria Fernanda. Qual a lei fundamental para a elaboração das leis orçamentárias? Repetindo. Qual a lei fundamental para a elaboração das leis orçamentárias? Tempo. Isadora e Maria Fernanda. É a LDA. Mônica. A resposta foi... Pode repetir? LDA? A resposta está errada. É a lei fundamental, a título de conhecimento de todos que estão aqui, acompanhando a gincana do Saber Jovem, a lei fundamental para a elaboração das leis orçamentárias é a Lei 4.320 de 1964. É de todas as leis orçamentárias. Então, nós aqui temos agora o campeão da gincana do Saber Jovem, que é o SESI Senai. Pergunta difícil essa, hein? Gincana do Saber. Para fazer agora a entrega da medalha de participação para os alunos do Colégio Objetivo, convido a presidente da Escola do Legislativo, vereadora professora Marileia Franco, com o presidente, vereador Leandro Moraes, nosso revisor jurídico, Geraldo Cunha Neto, e a diretora Madu Macedo, para fazer a entrega da medalha de participação para os alunos do Colégio Objetivo. Objetivo, por favor, venham aqui receber a professora do colégio, a professora do Colégio Objetivo também. Parabéns, vocês podem receber agora a medalha de participação. Da medalha de finalistas para os alunos do Colégio Europa.
receber a medalha de participação os alunos do Colégio Tiradentes, Lorenzo e Gabriela, e o professor orientador acompanha a entrega. Agora os alunos do Monsenhor para receber as medalhas de finalistas, a aluna Giovana e a Jennifer, recebe do Marileia e do Leandrinho, parabéns, Jennifer. Também acompanha aqui para a foto oficial das finalistas. Foram muito bem na gincana, Giovanni e Jennifer. Parabéns agora para receber as medalhas de finalistas as alunas do Colégio Ângulo, junto com o professor orientador Celinho, acompanha aqui. Parabéns. Parabéns. E agora a entrega dos tablets para o grande campeão da gincana do Saber Jovem, para o aluno Dudu e para o aluno Davi do SESI Senai, e para o professor orientador Carlos também, recebe das mãos do presidente Leandro Moraes o tablet aqui, campeão. Agora o Marcos Amâncio vai anunciar quem vai levar o prêmio de melhor torcida. Com você, Marcos Amâncio. Olha aí, galera, vamos fazer um pouquinho de silêncio agora. Vamos lá, vai. Silêncio para poder anunciar, gente. 1, 2, 3. Antes de tudo, mais uma vez eu estou emocionado até pelo fato das torcidas todas serem tão fraternas, serem tão amigas. Hoje em dia é uma coisa difícil a gente ver isso. Eu quero uma salva de palmas para vocês mesmos agora, vamos lá. É isso aí. Agora para anunciar o nome da torcida mais agitada, lembrando que não foi só eu que votei, tá certo?
Foi eu e mais uma galera que tá ali atrás. Eu quero incorporar agora um dos personagens mais famosos do cinema, o Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader. A escola campeã, a mais agitada do auditório, foi a Escola Estadual Monsenhor José Paulino. Parabéns, Escola Estadual Monsenhor José Paulino. A torcida pode subir aqui no plenário, todos os alunos da torcida do Monsenhor José Paulino e um representante da escola para receber o troféu também de melhor torcida. Eu gostaria de chamar o professor, por favor, da escola, Monsenhor, para receber o troféu de melhor torcida. Pouso Alegre tem o quê?